com muita alegria que eu dou início a esse instituto, né, nessa manhã fria. E agradeço primeiramente a presença de todo mundo, né, de todos que vieram de longe, dos que vieram de perto também, dos que dormiram aqui para poder participar desse estudo. E o tema do estudo, ou a matéria que nós iniciaremos esse curso, o nome dessa matéria se chama Bibliologia, ou Introdução à Bíblia. Quem aqui já estudou bibliologia alguma vez na vida? Ótimo, ninguém estudou. A Ana estudou. Essa matéria é uma matéria, geralmente, uma matéria introdutória em qualquer seminário que você for fazer. Geralmente é uma das primeiras matérias, porque essa matéria te dá base para você entender as outras matérias. Você precisa dessa matéria. E deixa eu contar alguma coisa para vocês da minha infância. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu ia para a igreja com a minha avó. Minha avó sempre me levava para a igreja. Eu gostava de ir para ficar arrancando verniz do banco, né? E fazia unha postiça preta. E eu ia para a igreja com a minha avó. E eu sempre percebia que eles tinham um livro, uma Bíblia. E na minha cabeça de criança, eu acreditava que realmente aquele livro era de Deus, como minha avó dizia. Mas eu pensava que esse livro, em algum momento da história, havia caído na cabeça de alguém. E alguém pegou esse livro, de alguma maneira fez cópia, e estava todo mundo na igreja com um livro que caiu na cabeça de alguém. E para a mente de uma criança de 7 anos, isso é normal, não é verdade? Tomara que seja. Espero que seja. Mas essa era a minha concepção de como a Bíblia havia chegado em nossas mãos. E com 15 anos, o Senhor me chamou para o Evangelho. Eu fui para a igreja. E a minha concepção de Bíblia não havia mudado. Eu não parei para pensar. Agora, já uma criança de 15 anos pensar que a Bíblia caiu na cabeça de alguém, já é um pouco estranho. Mas se eu disser para vocês que há adultos, hoje ainda, que acreditam que a Bíblia caiu na cabeça de alguém, e esse alguém fez cópias. Então, com 15 anos, quando o Senhor chamou para o Evangelho, eu fui para a igreja, acreditando ainda que esse livro havia, em algum momento da história, caído de forma milagrosa na mão de alguém, e cá estamos com esse livro. Aí, com 16 anos, comecei a estudar teologia. E a primeira matéria que eu fiz foi bibliologia. E nessa matéria, eu aprendi algo que a princípio eu não gostei. Eu preferia acreditar que a Bíblia havia caído na mão de alguém, na cabeça de alguém em algum momento. Eu aprendi que esse livro aqui, como nós vamos ver, esse livro aqui foi escrito por homens normais, pessoas comuns como nós. Pessoas... Vou beber água aqui, eu tenho uma secura aqui de garganta. Então eu aprendi que esse livro havia sido escrito por pessoas. E daqui a pouco nós vamos ver o número mais ou menos de pessoas. Mas o que me chocou é que eram homens, pessoas do campo, médicos, pessoas normais. E quando eu ouvi isso no seminário, quando estava estudando teologia, eu lembrei da minha concepção de Bíblia quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade. E eu fiquei muito triste. Por quê? Porque eu queria acreditar que esse livro era milagroso. Porque para mim, alguém escrever esse livro, o fato de alguém ter escrito, homem, alguém normal como eu falei, não é possível, Deus não pode ter feito isso com a gente. Esse livro tem que ter caído do céu, tem que ser um livro milagroso. Não posso acreditar num livro que alguém escreveu. Alguém tão pecador quanto eu. E eu confesso que naquele momento eu pensei em desistir. Já com 16 anos, já pensando em desistir. Você vê, a desistência começa cedo. Mas eu perseverei em estudar essa matéria. E eu descobri, depois, eu tive uma percepção de que é muito mais milagroso Deus ter usado pessoas comuns para escrever um livro desse, do que se esse livro tivesse caído na cabeça de alguém. A minha percepção, ao final dessa matéria, foi, realmente, esse livro não caiu de maneira milagrosa na cabeça de alguém, mas esse livro é tão
milagroso quanto. E nós vamos entender um pouco desse milagre das Escrituras. Às vezes, nós conhecemos a Bíblia dessa maneira aqui. Todo mundo carrega para cá, todo mundo carrega para lá. Tem Bíblia dos espião cristão, né? Todo mundo tem uma Bíblia nas suas mãos. Mas às vezes nós desconhecemos a história dela. O trabalho que foi exigido das pessoas para que ela chegasse em nossas mãos. E nós vamos aprender um pouquinho disso. Então o intuito dessa matéria, ao final de tudo, não é simplesmente dar conhecimentos técnicos a respeito dessa matéria, mas é dar convicções de que esse livro é a palavra de Deus. De que esse livro é um livro milagroso, e o milagre é Deus ter usado pessoas falhas para escrever um livro dessa qualidade, que seria algo impossível para os nossos dias, em qualquer era, em qualquer momento. Então vamos iniciar a introdução à Bíblia dessa maneira. Se você até agora pensou que o livro havia caído do céu na cabeça de alguém, então uma má notícia, não foi assim. Não foi assim. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é o conhecimento das Escrituras. Então, nós vamos iniciar falando a respeito de conhecendo a Bíblia. Então, eu vou apresentar, nesse momento, algumas informações que aparentemente são técnicas, mas são importantes para que você saiba responder lá fora e também para que você tenha convicção. A primeira pergunta que precisa ser respondida é: o que é a Bíblia? De repente você está na fábrica e alguém, lá um japonês, vê você lendo um livro preto, agora colorido, né? E esse japonês te pergunta: que livro é esse que você está lendo? Você diz: é a Bíblia. E ele pergunta novamente: o que é a Bíblia? Qual é a resposta que você daria a essa pergunta? O que você diria a esse japonês? O que é esse livro que eu estou lendo? Que livro é esse? O que é a Bíblia? Será que você teria informações o suficiente para explicar? Será que você teria conhecimento básico o suficiente para definir o que é a Bíblia? Geralmente, nós usamos um jargão muito popular. Nós dizemos: a Bíblia é a palavra de Deus. Só que isso para o japonês não faz o menor sentido. Por quê? Como é que você sabe que esse livro é a palavra de Deus? Como é que você tem certeza que esse livro é a palavra de Deus? Por que você está afirmando isso? Então, às vezes, as nossas respostas parecem fazer sentido para nós, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas para alguém lá fora, as nossas respostas parecem apenas religiosidade. E às vezes é importante dar uma resposta mais técnica para alguém lá fora. Uma resposta explicando a origem desse livro, como é que esse livro veio parar em nossas mãos, quando ele foi escrito. De repente o japonês fala: mas quem escreveu? E aí? Você vai falar que foi Deus? Você vai falar que foi os autores, Mateus? Como é que nós responderíamos a essas questões? Então, a primeira e segunda pergunta que eu bati aqui já saiu. Origem do nome Bíblia. Pega a sua Bíblia aí agora. Agora, eu peço para que alguém me mostre um versículo. Vamos ver se vocês sabem. Um versículo em que você encontre a palavra Bíblia. Ache na sua Bíblia a palavra Bíblia. Quem pode encontrar? Na capa, exato. Na capa, acertou. O único local que você vai encontrar a palavra Bíblia, né, no português, né, que ficou para nós conhecido como Bíblia, é na capa. Mas não é estranho isso? Por que nós não temos dentro das Escrituras a palavra Bíblia? Então, outra pergunta: a origem do nome Bíblia. Quem que inventou esse nome? E quem colocou esse nome na capa? Geralmente, na capa você põe o que você quer: doutrinas básicas. Teologia, você põe aí que vocês estão, teologia básica, fundamentos básicos. Você põe o nome que você quer. Mas quem que colocou esse nome lá? Por que esse nome está na capa? E o que significa isso?
que significa esse nome, qual é a sua origem. Tá bom? Depois nós temos quem que escreveu essa Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Nosso jargão. Legal isso aqui. Realmente, ela é a palavra de Deus. Mas Deus escreveu a Bíblia? Ele lá no céu sentou em algum momento na carteira celestial, começou a escrever esse livro? É ele que escreveu? E por último, quando foi escrito? Se a Bíblia é a palavra de Deus, e se você acredita que Deus escreveu lá no céu, sentado numa mesa, esse livro, em língua portuguesa, quando que ele fez isso? Bom, em termos simples, irmãos, nós podemos dizer que a Bíblia, ela é o livro da revelação pessoal de Deus à humanidade. A Bíblia é o livro da revelação pessoal de Deus à humanidade. Então, nesse livro contém o que? A revelação. Deus se revela nesse livro à humanidade. E é um tremendo engano nós acreditarmos que todas as revelações da mente de Deus estão aqui nesse livro. Eu já vi pessoas subir no púlpito e falar que tudo que nós precisamos saber está aqui. Isso é muito vago. Porque a Bíblia não é uma revelação de tudo. Ela tem uma revelação focada. A função principal das Escrituras é trazer a revelação do Verbo. É apresentar a revelação de Jesus Cristo. Tanto é que no Antigo Testamento já temos um enfoque na pessoa de Cristo. Qual é a primeira profecia que nós temos a respeito de Cristo? Logo depois da queda. A Bíblia já começa falando a respeito de Jesus Cristo. Ele é o descendente daquela mulher, Gênesis 3,15. Já ao primeiro casal, há uma promessa de que haveria um momento em que o Redentor viria, o Salvador. Então a revelação de Deus, ela se foca no quê? Na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então é um tremendo erro da nossa parte acreditarmos que todas as revelações ou toda a mente de Deus está aqui nesse livro. Pergunta, a mente de Deus cabe aqui? Não cabe. A mente de Deus não cabe aqui. Então, a Bíblia, em termos simples, ela é a revelação, é o livro da revelação pessoal de Deus. Origem do nome Bíblia. Vamos entender a questão da origem do nome Bíblia. De onde que surgiu isso? Se nós procurássemos, como vocês procuraram, a palavra Bíblia, né, como está escrito aqui nessa frase, vocês não encontrariam. Mas essa palavra, ela é uma palavra que surgiu de uma derivação de outras duas palavras. Então, é uma palavra que saiu do grego, é derivado do grego, e ela é uma variação de outras duas palavras. Essas palavras que deram origem ao nome Bíblia, elas foram mudadas semanticamente, né? Por exemplo, a folha de papiro, vamos imaginar que isso aqui seja uma folha de papiro. Daqui a pouco nós vamos aprender o que é o papiro. Essa folha de papiro aqui, eles chamavam de biblos. Uma folha, biblos, tá bom? Os gregos chamavam de biblos. Se eles pegassem várias folhas, temos várias folhas aqui, temos 8 folhas aqui, formando um livro. Eles chamavam isso aqui de biblon, tá bom? Então, uma folha, biblos, várias folhas juntas formando um livro, eles chamavam isso de biblon. Um livro, biblon. E a junção de vários livros agrupados, formando uma biblioteca, eles chamavam isso de Bíblia. Tá bom? Uma folha, biblos, várias folhas formando um livro, eles chamavam isso de biblon. E vários biblons, ou seja, vários livros, eles chamavam isso de Bíblia. Todos conseguiram anotar? Tá? Então, em termos gerais, nós dizemos que a palavra Bíblia em si mesmo, ela não tem uma conotação
espiritual como nós imaginamos. Porque se você chegasse numa biblioteca grega e pedisse, meu amigo bibliotecário, me dá uma Bíblia, ele ia perguntar qual? Qual o conjunto de biblons que você quer? Temos vários. Por isso, na nossa Bíblia, nós temos ali um adjetivo, Bíblia Sagrada. Opa, agora as coisas mudam. É que nem ceia. O que é ceia? A gente pensa na ceia, aquele momento em que nós cultuamos ao Senhor. Ceia é você comer, não tem a ceia de Natal? Só que quando nós aditivamos como Santa Ceia, a coisa muda. Então, quando nós falamos Bíblia Sagrada, significa que nós estamos falando a um conjunto de livros sagrados. Agora eu defini o que eu quero. Eu quero a Bíblia Sagrada. Ah, você quer aquele conjunto de 66 livros sagrados. Agora o bibliotecário conseguiria trabalhar melhor. Então, em termos gerais e semânticos, nós dizemos que a palavra Bíblia ela é uma palavra popular e comum. Só que ela foi modificada semanticamente, de maneira que, para nós, quando nós falamos Bíblia, até mesmo para o grego, ele já vai saber que você está falando desse livro. Ele já sabe que você está falando desse livro. Por exemplo, se eu pedir para você, eu quero um Bombril. Eu não estou... O que você vai pensar? Que eu quero aquela marca? Não, você vai pensar que eu quero uma palha de aço qualquer. Porque você já se acostumou que Bombril, colocaram isso na sua cabeça, que Bombril é aquilo ali. Só que Bombril não é aquela palha, pode ser outras marcas. E a mesma coisa aconteceu. A palavra Bíblia, ela foi tão influente que ela passou a ter um significado único. Agora eu quero pedir para que o Yukio, vou começar por aqui que já está ali no microfone com ela, pedir para que a irmã Sumier leia João 21, 25. E lá no fundo, eu quero pedir para que o Zé Katayama leia 2 Timóteo 4,13. João 21, 25. 2 Timóteo 4,13, o Zé Katayama. Depois a Ana vai ler para nós Apocalipse 20, versículo 12. Depois o irmão Sérgio vai ler para nós João 20, versículo 30. Tá bom? Nós vamos ver a palavra Bíblia, como foi traduzido para nós. No grego, vocês não vão perceber isso, mas no grego a palavra usada é Bíblia, tá? E a gente vai ver como é que os tradutores traduziram essa palavra Bíblia. E em João 20, versículo 30, a palavra usada ali é Biblon. Tá bom? Irmã Sumia já encontrou? Por favor. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem reveladas por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Os livros que seriam escritos. Né? Jesus fez na presença de seus discípulos muitos outros milagres, e se fôssemos escrever aqui, não caberiam em todos os livros. A palavra usada ali é Bíblia. A palavra grega usada para isso é Bíblia, todos os livros, porque está falando de agrupamento de livros. Agora, 2 Timóteo 4,13, o Zé vai ler para nós. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Paulo pede, traga para mim a Bíblia. Ele pediu esse livro que nós temos em mãos, pediu também. Os pergaminhos estão ali. Mas ele pediu outros livros também. Tá? E Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Tá bom? Os livros que aparecem aí, a palavra é Bíblia. Agora, João 20, versículo 30, o irmão Sérgio vai ler para nós. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro.
neste livro. Neste livro, já é singular, é biblon. A palavra usada no texto que o irmão leu é biblon. Nos demais, quando cita no plural, vários livros, então é Bíblia, a palavra usada. Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia, o que é a Bíblia? A Bíblia é um ajuntamento de 66 livros. Nós temos aqui dentro não um único livro. Ao nosso ver, é um único livro porque ele tem uma unidade nele. Mas, dentro dele, a sua estrutura é composta por 66 livros. Por isso nós falamos Bíblia Sagrada. Tá ok? Então não há nada de especial no nome Bíblia no que diz respeito à sua semântica. Mas, para nós, se alguém fala mal da Bíblia, nós já sabemos que ele está falando mal desse livro. Quando nós pensamos em Bíblia, nós sabemos que se refere a esse livro. Se eu falar, irmãos, abre a Bíblia aí. Peraí, você está falando do livro sagrado? Meu irmão não falou. Eu não preciso falar isso. Nós já sabemos que a Bíblia se tornou para nós, essa palavra, ela que foi alterada semanticamente, passou a ter uma conotação para nós, e já uma conotação supra, uma conotação espiritual. A pergunta é, quem escreveu a Bíblia? Quem foi que escreveu a Bíblia? Já pararam para pensar, né, nessa questão? Nós dizemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós dizemos que o autor da Bíblia é Deus. Entretanto, Deus usou meios humanos para que essa revelação chegasse até nós. Então, os autores da Bíblia, o autor maior da Bíblia, nós chamamos de Deus. Ele que inspirou, através do Espírito Santo, os seus escritores a fazer isso. Mas nós sabemos que a Bíblia foi escrita por pessoas. Quando eu descobri que Carta aos Coríntios era uma carta que alguém escreveu para uma igreja, naquele período que eu relacionei para os irmãos na introdução, falei, uma carta então? Aquilo foi algo chocante. Mas alguns livros são e foram escritos dessa maneira. Cartas que foram enviadas para igrejas, ou apenas relatos históricos, algum historiador como Lucas, resolveu fazer um tratado histórico para alguém, para um amigo, e escreveu Atos e o Evangelho de Lucas. Mas nós temos, em média, nós supomos, porque não dá para saber quem são todos os autores, por exemplo, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, mas em média nós temos 40 escritores. Deus usou, em média, 40 pessoas para escrever esse livro. Em média, tá? Não dá para saber, como eu disse, alguns livros para nós, nós não temos como identificar a autoria. E esse livro, ele foi escrito num período de aproximadamente, aí vai haver alguma divergência entre os estudiosos, mas o tempo necessário para que esse livro todo fosse escrito é em torno de 1500 a 1600 anos. Esse foi o tempo que demorou para que esse livro se completasse. De 1500 a 1600 anos. Há uma divergência, e talvez se você estudar nos livros, alguns vão colocar como 1500, outros 1600. Então, para não dar briga, eu já coloco os dois lá, que não tem como ter certeza também. Pronto? Até aqui alguma dúvida? Por que existe essa divergência de 100 anos no período da escrita da Bíblia? Certo. A divergência se dá porque quando nós falamos de cronologia das Escrituras, nós temos um grande problema. Nós não temos como datar cronologicamente muitos textos das Escrituras, porque os autores não fizeram cabeçalhos. Por exemplo, Moisés, quando começou a escrever o Pentateuco, ele não colocou lá onde Egito, tal, sei lá, onde está, acabei de atravessar o Mar Vermelho, dia tal, hora tal. Eles não colocaram isso, né? Não o querido diário, alguma coisa do gênero. Então, os autores bíblicos, eles não se preocuparam com a questão de datação. Então, como é que nós vamos saber certamente qual era a data?
Nós não temos como saber. Então, o que os historiadores fazem? Eles pegam alguns eventos próximos daquilo que aconteceu, esses eventos que foram datados secularmente por algum historiador secular, e eles fazem essa conexão da proximidade do que é ali. E por isso há uma divergência entre 100 anos, por quê? Porque não tem como saber exatamente quando foi que Moisés começou a escrever. Se nós observarmos o livro de Gênesis, se eu não me engano, do capítulo 1 ao 7, nós temos ali um período de 1450 anos, em média, de história, em 7 capítulos. Muita coisa ficou para trás, e nós não sabemos os saltos que foram dados ali. 7 capítulos, ele pulou muita coisa. O quanto que foi pulado ali? Não sabemos. Por causa desses saltos que foram dados, e também porque a Bíblia não é um livro de cronologia, nem é um livro de arqueologia, por essa razão nós não temos como ter certeza. Até mesmo 1500 não é incerto, 1600 também, quer dizer, é incerto, e 1600 também é incerto. Não há certeza. Por isso nós colocamos, quando nós usamos a cronologia bíblica, nós sempre falamos mais ou menos. No Novo Testamento, já dá para ter um pouquinho de certeza. Por exemplo, em que ano Jesus nasceu? Ano zero. Todo mundo vai falar, mas não é no ano zero. Mais ou menos também, mas com uma proximidade um pouco melhor, mais ou menos entre 4 e 5 depois de Cristo. Espera aí, tem alguma coisa estranha. Cristo nasceu depois de Cristo? Porque lembrando que o calendário depois de Cristo só surgiu depois que Cristo nasceu. E a gente às vezes pensa que Jesus nasceu lá na maternidade. Jesus nasceu, vamos zerar o calendário agora. A partir de hoje, não. Quando Jesus foi reconhecido no futuro, um pouco distante disso, aí resolveram adotar um calendário pós-Cristo. Só que erraram na datação. Então, houve quem fez o calendário errou na datação. Mas, pelos eventos, por citações de alguns reis, de governadores ali de Roma, é possível saber a proximidade da data. Já aproxima um pouco mais. E as cartas também dá para você ter uma proximidade, mas não dá para ter exatidão. Por exemplo, nós sabemos que as cartas, exceto João, encerraram antes do ano 70. Quando? Não sabemos exatamente. Aí vocês vão perceber que quando vocês estudarem uma introdução à Bíblia, a introdução bíblica de um livro que você for pregar, você vai descobrir que há diferenças. Carta aos Gálatas, mais ou menos tal ano. Outro autor vai falar outra época. Não dá para ter certeza, mas nós temos certeza que foi escrito antes do ano 70. Por quê? Mas acontecia esse tipo de problema porque eles tinham o quê? Uma dificuldade em anotar a data? Não tinham essa preocupação que, por exemplo, a gente tem, né? Uhum. Eles escrevem a data e quando o que aconteceu. Nessa época não tinha essa preocupação, não existia isso? Então, alguns livros a gente vai conseguir datar, né? 3º ano do reinado tal. Opa, tem uma data ali. Aí facilitou. Eu sei quando foi isso. Eu vou pesquisar a história secular e eu consigo datar. Então, o que acontece? Aquilo ali eu consegui datar. Daquilo ali eu consigo tentar datar aquilo que está mais próximo, não tendo certeza. E por quê? Exatamente, eles não se preocuparam. Moisés não se preocupou em pôr data. Então, como é que nós sabemos mais ou menos a data de Moisés? Por causa do Egito. Por causa de um rei que governava o Egito, por causa da arqueologia que encontrou fragmentos da história do Egito, e essa datação arqueológica também, que não é tão exata, por causa disso nós temos um pouco de noção básica, mas não era a intenção deles. Eles não se preocuparam com isso. Deus também não se preocupou com isso, e também, para nós, não seria algo tão relevante. Mas eles não se preocuparam com isso. Por isso, essa dificuldade que nós temos. O nome Bíblia que nós temos, ele só foi usado por João Crisóstomo, próximo do 4º século, do 3º para o 4º século. Então, nem os primeiros cristãos chamavam esses livros, os rolos, não era assim, de Bíblia, tá?
como nós pensamos. Quando eles juntavam os rolos, era a Bíblia, porque a palavra diz, a palavra grega era usada para vários livros, era a Bíblia. Mas a palavra, esse livro, esse ajuntamento, como Bíblia Sagrada, quem usou pela primeira vez, João Crisóstomo, que viveu, que adotou isso, mais ou menos aí no ano 398 a 404 anos depois de Cristo, tá? Pode. Eu não sei se cabe, né, nessa parte, mas você acha que teve algum biblon, um desses livros que foi escrito que não entrou na Bíblia? Então, eu vou falar depois sobre os livros apócrifos. Eu acho que daí vai responder a pergunta, né? Porque existem vários livros. Não foram somente esses livros que foram escritos. Há outros livros que foram escritos. E às vezes aparece, hoje ainda, alguns livros daquela época. Aí começa sempre aquela discussão. Alguns falam que é sagrado, outros vão falar que não. Né? Evangelho de Judas, que apareceu esses dias atrás. E sempre surge essa dúvida. E naquela época também havia outros livros. Depois, o seu pai, ele vai dar aula aqui, ele vai falar sobre a questão do cânon. Como é que ele foi formado, como é que foi decidido, quais livros seriam agrupados, qual era o processo. Ele vai falar tudo disso. Mas depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre o cânon, de maneira bem básica mesmo, só para nós entendermos a questão da palavra. E eu vou falar dos apócrifos, os livros que foram deixados de lado. Os livros que não entraram aqui. Muitos livros ficaram de fora e outros livros entraram em outra versão católica, aí que a gente vai falar depois. Então, eu não vou responder exatamente agora, porque a gente vai falar disso depois. Há outros livros que ficaram de fora. Alguém mais?